Tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, sou promotor de justiça e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e leciono Direito Penal. E vamos falar hoje sobre aborto. Vamos hoje dar uma explanadazinha nos crimes contra a vida e vamos falar sobre este crime que é aborto. Vamos começar aqui com a citação de Aníbal Bruno, famoso penalista pernambucano, que diz que, segundo se admite geralmente, provocar aborto é interromper o processo fisiológico da gestação, com a consequência morte do feto. Tem-se admitido muitas vezes o aborto, ou como a expulsão prematura do feto, ou como a interrupção do processo de gestação. Mas nem um nem outro desses fatos bastará isoladamente para concretizá-lo. Vamos responder primeiro qual é o início da proteção da tutela do direito de aborto. Vamos fazer a pergunta: quando surge a vida para fins de proteção por meio da lei penal? Primeiramente, vamos ter várias posições. Primeiro, compromisso em relação mãe-filho, né? Roberto Silva Franco. A concepção ou fecundação. Então, já no momento da concepção, ou fecundação, união dos gametas masculino e feminino nas trompas, formando o óvulo. Existe outra posição que diz após a anidação. Fora a gravidez tubária, aí não conta, porque ela não tem nenhum tipo de viabilidade. Então, a fixação do óvulo na parede do útero, no caso da tubária, ela vai se fixar nos tubos, né? E qualquer momento, né? Sangria, ele abre o leque. E o final é até o início do parto. Aí que a gente vai marcar com a dilatação do colo do útero, o rompimento da membrana amniótica ou incisão de camadas abdominais no caso de um nascimento via intervenção cirúrgica, né? A famosa cesariana, ok? Vamos continuar. Nelson Greider diz que o código, ao incriminar o aborto, não distingue entre óvulo fecundado, embrião ou feto. Interrompida a gravidez antes do seu termo normal, há crime de aborto. Qualquer que seja a fase da gravidez, desde a concepção até o início do parto, isto é, o rompimento da membrana amniótica, provocar sua interrupção é cometer o crime de aborto. A occisão do feto, alheio à sua imaturidade, ou ao emprego dos meios abortivos, depois de iniciado o processo do parto, é infanticídio e não aborto, algo que a gente já viu na vez passada. Quais são as espécies de aborto que a gente pode detectar? Primeiro, o aborto natural espontâneo, esse daí é um fato atípico, totalmente involuntário. O próprio organismo materno se encarrega de expulsar o produto da concepção. Infelizmente, está sendo muito comum hoje que as mulheres deixam para engravidar num período mais tarde da sua vida, devido à carreira profissional, e acaba acontecendo essa situação. E provocado, pode ser doloso, aí sim é um fato típico, e pouso. Aí é um fato não previsto na nosso Código Penal, tá certo? Existem várias maneiras de você fazer o aborto. Primeiro, pelo meio químico, acho por meio de intoxicação. Ela insere eh, na cavidade vagínica fósforo, chumbo, mercúrio, arsênico, orgânica, quinina, estrecnina, ópio, beladona e meios físicos. Traumatismo do óvulo com pulsão, dilatação do colo do útero, curetagem do útero, microcesárea, punção, físico-térmico, bolsas de água quente, escaldapés, físico-elétrico, choques elétricos por máquina estática e também, por que não dizer, os métodos psíquicos ou morais. Questão, sugestão, susto, terror, choque moral. Isso daí pode tranquilamente dar um aborto na mulher. É importante que se diga que o não constitui
delito de aborto, destruir embrião in vitro, porque ele não está implantado no útero da mulher. Então, é muito importante que, se houver algum tipo de questionamento na vida profissional dos alunos, saibam que, enquanto não estiver implantado no útero, ou seja, estiver nos desdobramentos de viabilidade de vida, ele não é considerado aborto, ok? A classificação doutrinária, ele é um crime de mão própria em relação ao autoaborto. Comum, sujeitativo, próprio, passivo, feto e a mulher, ah, comissivo ou omissivo, mãe ou médico, comissivo por omissão, consentir, ele é doloso, ele de dano material, instantâneo de efeitos permanentes, caso ocorra a morte do feto, não seja tentada, não transeunde, ou seja, exige a perícia porque ele deixa vestígios, monossubjetivo, basta uma única pessoa, plurissubsistente, vários atos, e de forma livre, como a gente acabou de ver, pode ser por meio mecânico, químico, orgânico e até psicológico, tá certo? Vamos ver os tipos penais. O primeiro tipo aqui que a gente vai destacar é o autoaborto ou aborto consentido. Vamos ver lá no artigo 124 do nosso Código Penal. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Detenção de 1 a 3 anos. É uma pena muito pequenininha, né? Para o resultado que nós temos. É bem verdade que na nossa prática como promotor de justiça, que já temos aí 25 anos, nós nunca pegamos um processo de aborto. Nunca eu peguei um processo, já peguei de homicídio, já peguei vários de estupro, estupro vulnerável, roubo, sequestro, mas aborto eu nunca peguei. Então, é um tipo hoje que é de difícil criminalização na prática, né? Mas vamos continuar aqui no nosso estudo. É, o sujeito ativo, nesse caso, é a gestante, ele se torna um crime de mão própria, admite participação, de acordo nos termos do artigo 30. O exemplo, namorado que der dinheiro para a gestante procurar alguém para nela realizar o aborto. Outro exemplo, amiga ou familiares que acompanharem uma clínica de aborto apoiando a prática do crime. E o sujeito passivo, a conduta a produto da concepção, pode ser ovo, embrião ou feto. Nós vamos ter outro tipo de aborto aqui, que é o aborto sofrido ou provocado por terceiro sem consentimento. Veja, aqui não tem consentimento, ou mediante consentimento inválido. Provocar aborto sem consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Já ficou bastante salgada a pena. Tá certo? Vamos ver ali. Ah, sujeito ativo, qualquer pessoa. Se o objetivo é de lucro, aí você vai para a circunstância agravante que ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Nesse caso, vai para torpe, né? Se a ação for culposa, então não há a intenção, foi um descuido do dever de cuidado, vai para a lesão corporal. Eu queria só deixar uma observação aqui, que é pegadinha. Nesse caso, você já vai dizer, então vai ser uma lesão corporal culposa gravíssima. Mas não existe no nosso Código Penal graduação para lesões culposas. Ela é simplesmente culposa, embora tenha um resultado aborto que a gente vai identificar lá na gravíssima, mas lá é doloso, tá certo? Então é muito bom que se atente para esse detalhe. A sujeito passivo é o produto da concepção e a própria gestante que não deu consentimento ou deu um consentimento inválido. O terceiro tipo penal do aborto é provocar aborto com o consentimento da gestante. Aí, no caso, você vai ter uma comunhão, desculpa, você vai ter uma comunhão de desejo de realmente provocar o aborto. Então, aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Quer dizer, então, se você não tinha um consentimento, mas
é uma menor de 14 anos de idade. A gente já falou isso nos tipos anteriores. Então, se houver um consentimento de uma pessoa menor de 14 anos de idade, com problemas intelectuais, que o Código Penal usa outros termos, mas vamos usar disfunções intelectuais, né? Deficiência intelectual. Ou sofreu algum tipo de coação, ameaça, alguma fraude, nesse caso o consentimento é inválido. E ao invés de responder por esse tipo, vai pelo tipo anterior, que a pena ela é mais elevada, tá certo? Ah, nesse caso, nós vamos ter um concurso necessário. Primeira grávida, ela vai responder pelo tipo do artigo 124 e quem executa as manobras, artigo 125. É uma exceção da teoria monista unitária. Porque lá na teoria monista unitária, a gente estudou que as pessoas participam de um ato, eles respondem pelo mesmo crime, mas aqui não, aqui vão ser tipos diferentes, um pelo artigo 124 e outro pelo artigo 126. Sujeito ativo, qualquer pessoa, exceto a gestante, porque nesse caso ela está concedendo a autorização. Então ela não pode ser sujeita, ela não pode ser sujeita a ter, porque ele já está cometendo o crime do artigo 125. Consentimento inválido. Menor de 14 anos, como a gente já frisou, alienada, débil mental, termos que é politicamente incorreto, né? É obtido mediante violência, grave ameaça ou fraude, que nesse caso a gente podia enquadrar na coação moral irresistível. Consentimento pode ser revogado até quando puder evitar o aborto. Então vamos dizer que a mulher chega lá na mesa ou algum local e diz: Não, eu quero desistir. E a pessoa força a barra. Bom, não, agora você vai fazer. Tá certo? Então, a mulher não responderia pelo crime de aborto e o outro responderia pelo tipo do artigo 125. Sujeito passivo, produto da concepção, que pode ser o feto, o óvulo, enfim. A, observação. Caso haja lesões graves, inclui, pois, consentimento da vítima é inválido. Não, nesse caso, ele vai responder cumulativamente pelo artigo 126 e pelas lesões corporais graves, porque estaria apenas autorizada lesões corporais de natureza leve. Ok? Objeto material e bem juridicamente protegido. Bem juridicamente protegido é a vida humana em desenvolvimento, em incolumidade física e psíquica da mulher grávida, artigo 125, 124, 125, dupla afetação do bem jurídico, e a liberdade ou integridade pessoal, artigo 125, 125 e 127. Então, o objeto material é o produto da concepção, o ser humano em formação. Então, a gente sabe que na nossa Constituição Federal há uma proteção do ser humano desde a sua concepção. E o Código Penal apenas instrumentaliza essa proteção. Tá? Bem, a gente acabou de falar que é um crime transeunde. Em sendo um crime transeunde, ele deixa vestígio. Então, quando a infração deixar vestígio, fala o artigo 158 do Código de Processo Penal, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. A gente pula lá para o artigo 167, que diz: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, que é muito comum nesse crime, a prova testemunhal poderá supri-la a falta. Consumação, efetiva morte cerebral do produto da concepção, sem necessidade de expulsão, crime material. Podendo haver reabsorção do óvulo ou mumificação do feto ficando no útero. Então, a expulsão, ela não é condição sine qua non, ela não é condição indispensável para a consumação do crime de aborto, mas sim a morte cerebral. Observação, prova de vida do feto no momento da conduta. Caso contrário, vamos dizer que o feto já estaria morto, seria crime impossível. Não há necessidade de viabilidade do feto. É a posição de Hungria. Então vamos dizer que fosse um feto anacéfalo, né? Enfim.
Mas vamos lá. A tentativa é possível, desde que haja idoneidade dos meios. Se for inidôneo, uma reza, alguma coisa assim, um chá que não tenha é, poder, poder abortivo, isso daí é um crime impossível, né? Vamos destacar algumas hipóteses, por exemplo. Feto permanece vivo no útero materno ou que seja expulso com vida e sobreviva. Vai para tentativa. Se a manobra abortiva for realizada e o feto for expulso com vida, mas morrer, o aborto será considerado consumado. Se a manobra realizada provocar a expulsão do feto com vida e em seguida for realizada nova agressão contra o recém-nascido, haverá tentativa de aborto em concurso material com o homicídio ou infanticídio, dependendo das circunstâncias, se tiver o estado puerpério nesse último caso. Porque nós vamos ter duas situações diferentes, dois cenários criminosos diferentes. Então é muito importante a gente distinguir o que vai ser atos preparatórios do início da execução. Porque isso daí vai determinar se vai ser um crime, dois crimes, concurso material com concurso formal. Causa de aumento de pena, lá está no artigo 127 do Código Penal, diz: as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Vamos retomar a leitura do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. E são duplicadas por qualquer dessas causas se sobrevém a morte. Grave aqui a gente já inclui também a gravíssima, por óbvio, né? Apenas por terceiro, sem o consentimento, não o autoaborto. No caso do autoaborto, a gente já estudou lá no artigo 122, que participação de suicídio, que a gente não admite a autolesão no Brasil, né? Então, pelo princípio da lesividade, nós não admitimos. Então, lesão grave ou morte, ela tem que vir de maneira culposa. É um tipo préter-doloso, ele não pode ser querido. Apenas o aborto, ele tem que ser querido. O que vem depois, ele aparece por culpa, como já diria José Frederico Marx. Só se opera a majoração da pena se o evento qualificador tiver ocorrido por culpa do agente, desde que o resultado que agrava a pena se originar de caso fortuito. Não se tem crime qualificado pelo resultado. Se o evento foi querido, haverá concurso de crimes, aborto e homicídio, ou aborto em concurso com lesão corporal grave. Ok? Se for querido, nós vamos ter concurso de crimes. Ok? Vamos ver agora uma parte bem polêmica, que é as permissíveis legais. Aqui nós não estamos estudando nenhum tipo de questões sociais, a gente vai simplesmente expor o que a lei nos permite, tá certo? Essas posições filosóficas, religiosas, políticas não vão ser expostas neste momento porque não interessa para o processo de ensino do direito penal. Okay? Então, artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, vamos guardar esse termo aqui, aborto necessário é quando? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Em nenhuma hipótese o aborto legal há necessidade de decisão judicial formal. Então, nesses dois casos aqui, você não precisa esperar um provimento judicial, mas vamos estudar eles separadamente. Primeiro, é importante dizer que nós, brasileiros, eu começo aqui de baixo, viu? Eu começo aqui de baixo. Nós, brasileiros, não admitimos o aborto eugênico. Lá no Código Penal espanhol diz que autoriza, inclusive quando a pessoa presumir que o feto nascerá com graves taras físicas ou psíquicas, desde que a interrupção da gravidez ocorra dentro de
22 primeiras semanas de gestação, que seja precedido de diagnóstico firmado por especialista, distinto daquele que realizará o procedimento cirúrgico. Desculpa. Procedimento cirúrgico. Desculpa. Então, nesse caso, é o aborto eugênico. No Brasil, não se admite, certo? Agora vamos estudar as hipóteses brasileiras. Primeiro, aborto necessário, terapêutico ou profilático. Guarde esses termos que eu já disse que, às vezes, o examinador da sua prova de concurso ou mesmo da banca de, seja o que for, na banca de mestrado, doutorado, ele vai usar termos para lhe confundir. Então, é muito importante que você capte todos esses termos. E nós colecionamos todos eles aqui no nosso material. Então, a causa especial de estado de necessidade. O que a gente vai ter é uma colidência de interesses. Primeiro, nós temos a vida da parturienta e a vida do produto da concepção. Eu conheci um caso interessante aqui na minha cidade, onde a gestante, ela, não é que o feto colocava em risco ela, mas a condição dela estava desenvolvendo um câncer nela. E eu não tenho conhecimentos médicos, mas me foi informado na época que ela levar a gravidez para frente iria potencializar bastante a questão o câncer dela. Nesse caso, ela realmente optou por levar a gravidez para frente, adiante, até o seu termo, realmente o menino nasceu e ela faleceu logo depois, porque realmente o quadro de agravamento levou. Mas, veja bem, é uma opção da mulher, foi uma decisão heróica dessa pessoa e ninguém está obrigado a tomá-la no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos aqui uma colidência de interesses, vida da parturiente e vida do produto da concepção. Nesse caso, o Código Penal optou pela mulher, que ela já está viva. Não há necessidade de consentimento da gestante e seus familiares. Vamos dizer que há uma divergência de ordem religiosa, alguma coisa, o médico pode rapidamente ali agir sem nenhum tipo de sanção contra si. Porque o artigo 146, que fala de constrangimento legal, diz: não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Nesse caso, o médico não precisa colher o consentimento, caso haja algum tipo de divergência. Ok? Então, sentimental humanitário. Então, a mulher submetida a terrível situação de estupro, né, uma relação sexual não consentida, ela pode vir a engravidar e esse produto da gravidez ser uma coisa terrível para ela. Porque vamos dizer que a criança nasce, ele vai ser sempre produto da lembrança daquela violência. Ele não foi fruto de um amor, de um planejamento, de um desejo. Mesmo assim, de um descuido, foi de uma violência, talvez uma das piores que ela já tenha sofrido. Então, nesse caso, o Código Penal, lá na década de 40, ele entendeu, foi sensível à situação da mulher e ela pode, não é obrigada, logicamente, mas ela pode abortar, fazer o abortamento desse produto, né? Então, ela, de ordem ética, emocional, natureza jurídica, o fato é um fato típico, penalmente lícito, certo? Afastada antijuridicidade. Então, a divergência entre estado de necessidade excludente e licitude. Então, a vida do feto e a mulher estuprada. Então, a teoria diferenciadora exculpante. Nós vamos ter aqui presente. Não é preciso condenação pelo estupro. Você não precisa ter o trânsito em julgado no processo em que a pessoa talvez nem a identificação da pessoa seja possível. Então, nesse caso, não há nem a necessidade de condenação. O Conselho Federal de Medicina pede apenas o boletim de ocorrência. O Ministério da Saúde há um procedimento de justificação de autorização de interrupção da gravidez. Primeira fase, relato circunstanciado. Segunda fase, parecer técnico da assistência da equipe multidisciplinar.
Terceira fase, mulher firma termo de responsabilidade. E a quarta fase, a realização do termo, ou seja, o efetivo abortamento. Nelson Hungria, no, defendendo essa excludente, ilicitude, diz: nada justifica que se obrigue uma mulher estuprada a aceitar uma maternidade odiosa, que dê a vida a um ser que lhe recordará perpetuamente o horrível episódio da violência sofrida. Segundo Bittig, seria profundamente iníqua a terrível exigência do direito de que a mulher suporte o fruto de sua involuntária desonra. Rogério Greco, embora todos saibamos que ele tem um posicionamento pró-vida, é um cristão, confesso, e praticante, ele nos diz que entendemos com a devida vênia das posições contrárias ao inciso segundo do artigo 128 do Código Penal, o legislador cuidou de uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa e não excludente de licitude. Não se pode exigir da gestante que sofreu da violência sexual a manutenção de sua gravidez, razão pela qual optas pelo aborto. O fato será típico e ilícito, mas deixará de ser culpável. Isso é apenas uma localização onde é que está excludente. Se é ilicitude, ele seria típico, mas a posição de Greco é que ele não é culpável. Vamos lá. Quando a gente vai ler o artigo 128, ele diz: não se pune o aborto praticado por médico. Muito bem. E se o aborto não for praticado por médico? Nesses dois casos. Se o aborto, nesses dois casos, não for praticado por médico, vamos ver aqui as respostas. Primeiro, se for o aborto sentimental humanitário, a, primeiro, né, coloquei as duas hipóteses aqui. Primeiro, caso for para salvar a vida da gestante, será estado de necessidade, independente da pessoa ter ou não diploma de direito. Muito bem. É possível fazer uma analogia em bona parte nesse caso. No direito penal é proibido a analogia em mala parte, mas em bona parte não tem nenhum tipo de problema. No caso do estupro, é, do caso do estupro que resulta gravidez e a gestante queira abortar, você vai ter uma inexigibilidade de conduta diversa. Aí vamos realmente migrar para uma controvérsia. Mas é defensável. É defensável nesse caso aqui. Nós temos aqui uma situação interessante. Lembrar que todas nossas citações são verificáveis através do nosso QR Code. Vocês podem ficar à vontade de apontar e colher o inteiro teor. Eu trouxe aqui um julgado que está em andamento. Essa notícia saiu em 4 de fevereiro de 2025. 4 de fevereiro, diga-se de passagem, é minha data de aniversário na UERN. Eu entrei na UERN dia 4 de fevereiro. E lá vamos ver que o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, pediram para o Supremo Tribunal Federal reconhecer a possibilidade de outros profissionais de saúde, como enfermeiros, realizarem procedimento de aborto legal. O pedido é pela derrubada da interpretação de limitação do procedimento profissional de medicina. A demanda foi apresentada na arguição de descumprimento do preceito fundamental, DPF 1207, distribuída ao ministro Edson Fachin, e já relata outra ação pedindo que o STF garanta a possibilidade de aborto nas hipóteses previstas em lei. Aí eu trouxe aqui para conhecimento mais atualizado, fiz uma pesquisa antes dessa aula, que diz que em outubro desse ano passado, o plenário do STF, por 10 votos a 1, derrubou a liminar anterior do ministro Luiz Roberto Barroso, que havia autorizado temporariamente enfermeiros de realizar o procedimento. Estamos nessa. Não mais progrediu essa DPF.
Vamos lá. A gente falou que o médico não responde pelo crime. E a pessoa que auxilia o médico? Comete crime de aborto. Quem auxilia o médico durante o procedimento cirúrgico, que a gente fala só é médico. E o instrumentador ali? Aquela pessoa responde? André Stefan nos diz o seguinte: aqueles que auxiliam o médico durante o procedimento cirúrgico, obviamente, são alcançados pela exclusão de caráter criminoso do ato. Note que a lei declara impunível o aborto necessário, o que abrange todos os envolvidos no ato tendente à supressão da vida intrauterina. É a teoria da acessoriedade limitada. Ocorrerá uma distensão da justificação para alcançar os partícipes. É muito interessante essa questão. Mas vamos dizer que nós temos uma gestante menor de idade, incapaz de consentir, e um representante divergindo quanto ao aborto. A menor ela quer a gestação. Ela não quer o estupro. Ela não quer o. Ela foi vítima do estupro, vamos dizer assim. Ou foi vítima do estupro, sendo que ela quer levar a gravidez para frente. O representante legal dela diz: não, quero o aborto. Então, se a gestante incapaz de divergir da vontade do seu representante, nesse caso, havendo questão sentimental, humanitária ou ética, porque quanto à questão do aborto para manter a vontade, a vida da parturiente, a vida da gestante, não há o que se falar. Não precisa colher consentimento. A gente está falando de questão ao sentimental e humanitário. Então, nesse caso, a incapaz grávida decida levar adiante a gravidez mediante negativa do seu representante legal, deve prevalecer a vontade da primeira, visto que a exclusão de tipicidade do aborto ético se deu para evitar a ocorrência de mais danos à personalidade da mulher violentada. Caso ela entenda que a manutenção da gravidez é o que melhor atende a seus anseios, não há quem possa obrigar a interromper a gestação. Seria perpetrar violência quase tão marcante quanto a que ocasionou a concepção do. Então, neste caso, caso a gestante, mesmo incapaz, queira levar à frente a gestação, a vontade do representante não pode prevalecer. Ok? Vamos para frente. Algumas observações finais. Gestante que perdeu o filho em acidente de trânsito não há previsão legal de modalidade culposa, como a gente já falou. Morte de fetos gêmeos. Concurso formal, a gente pensava que ser um único feto. Responde por um único aborto. Ah, vamos ver aqui esse julgado do STJ, que diz o fato de ser o autoaborto crime doloso contra a vida não é óbice para aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/95, qual seja, que ele possibilita a suspensão condicional do processo, o nosso queridíssimo SUSI processual. Então, pode ser, nesse momento, ofertado pelo Ministério Público um SUSI processual, desde que presente todos os requisitos, né? A agressão da mulher sabidamente grávida dependerá do elemento subjetivo do agente. Se ele queria que a mulher fosse que a mulher abortasse, aí sim, vai ser aborto. Se não queria, pode ser lesão corporal gravíssima, certo? Então, dúvida pela lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto. Caso a mulher não aborte, aí vamos ter a figura da agravante. Ok? Gestante tenta suicídio. Acho que a gente já falou na aula de suicídio, mas não custa nada nós repetirmos aqui. Sobrevive a mãe, o aborto, pois, ao se matar, saberia que mataria o feto. Sobrevivendo a mãe e o feto, tentativa de aborto. Ok? Aníbal Bruno fala sobre o aborto econômico ou social. Quando a mulher é extremamente pobre, por questão que ela acha que não vai suprir as necessidades materiais daquela criança, por um momento ou circunstância de vida, ela vai e executa o aborto.
Aníbal Bruno diz que isso não existe na nossa legislação, ainda mais condena, diz a justificação da morte do feto pela consideração das vicissitudes financeiras da mulher contém em si muito individualismo e egoísmo, sinal da progressiva materialização das forças que orientam a cultura moderna. Corresponde ainda a um pensamento de desvalorização da vida do feto em face do direito penal e da proteção que este lhe concede. Desvalorização que contrasta com a ideia de que a vida humana é o bem jurídico fundamental, origem e suporte dos demais bens individuais e sociais. Ah, para encerrar, é importante que se diga, além dessas duas permissivas legais que nós falamos, existe, depois do julgamento da DPF, número 54, no STF, a possibilidade do aborto anacéfalo, que declarou inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anacéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 125 e 128, inciso 1 e 2, todos do diploma repressivo. Nesse caso, quem realiza o aborto, um feto anacéfalo, está totalmente albergado pela proteção da decisão do ATPF 54 do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos que falar sobre aborto. É importante que se aprofunde com o estudo da doutrina apontada no nosso programa e que continue a aprofundar-se, né, nas questões de direito penal, não achando que a aula pode esgotar tudo, tá bom? Até nosso próximo encontro. Muito obrigado.